Olá, começa agora o programa Questão de Ordem, que hoje vai debater: os jovens do século XXI estão mais dependentes? E aqui nós vamos falar de celulares, de redes sociais, de videogames, apostas esportivas, álcool, cigarros eletrônicos. Qual o efeito tem tudo isso? É a geração da ansiedade? Se o mundo está conectado, como limitar o uso das tecnologias para não virar um exagero e um vício? Bom, para discutir o tema, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Câmara de Campinas, o vereador Luiz Rossini. Recebo também aqui no programa Questão de Ordem o Paulo Martelli, ele que é presidente da Mobilização Free Mind, e o vereador Nelson Ossri recebeu o convite também para participar do programa, teve um imprevisto, então infelizmente não estará aqui presente. Lembrando, presidente Luiz Rossini, Paulo, que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Presidente Rossini, começo com o senhor. Muitos dizem que no passado os mais novos se divertiam correndo em praça, em casa, inventavam brincadeiras entre amigos e que hoje as crianças, os adolescentes estão hipnotizadas com isso aqui que está na minha mão, que são as telas. Você concorda com esta linha de pensamento? Se sim, enxerga problemas? É algo que não tem como comparar aquela geração com essa de hoje, até por conta de violência, de brincadeira de rua, de trânsito que está muito maior. Como é que você enxerga esta questão de uma geração de 20, 30 anos atrás para essa de hoje, essa relação com as telas? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Eu que agradeço. Antes quero cumprimentar você, Gabriel, que conduz o programa. Cumprimentar meu amigo Paulo Martelli, que gentilmente aceitou o convite de vir discutir esse tema que é muito importante. Talvez o Paulo e eu sejamos próximos, né, de gerações, e realmente a infância do passado era diferente. Eu fui daquele garoto, quando pequeno, que andava descalço, jogava bola na rua, brinquei de bolinha de gude, peão, mãe da rua, empinava pipa. A gente criava muitas brincadeiras, né? Na verdade, a gente não tinha os recursos que hoje as crianças têm. Então, na minha visão, a infância daquela época era mais saudável, instigava mais a imaginação, a criatividade. Havia uma sociabilização, o contato desde pequenininho entre os garotos que moravam perto na rua. Sim. Então era uma infância diferente. Eu não vou falar que é melhor nem pior, porque a modernidade também traz avanços, evoluções, mas um fato é realidade, né? Hoje as crianças desde pequenas parece que já nascem plugadas, né? Conectadas no computador. Eu lembro que houve uma transição, uma evolução. O pessoal falava assim, a babá eletrônica. Num primeiro momento, as crianças ficavam diante da televisão com os programas infantis, Teletubbies, né? Eram vários programas voltados para prender a atenção das crianças e muitas vezes mães e pais colocavam seus filhos, que era uma forma de distraí-los também em ambiente residencial. Hoje isso evoluiu, né? Esses programas, os jogos estão na palma da mão, no celular, nos tablets e nos computadores. Isso, obviamente, impõe uma mudança de comportamento, de atitude, em alguns aspectos positiva, né? Uma mudança no sentido de permitir contato com tecnologia, parece que desenvolve mais a mente das crianças, mas, por outro lado, preocupante, né? Primeiro, o acesso ao conteúdo das informações que essas crianças desde pequeno têm, que muitas vezes você não consegue filtrar. E às vezes elas recebem, têm contato com informações que as próprias crianças e adolescentes não têm capacidade para análise crítica, né? Muitas vezes são influenciados por mensagem, informações, enfim, nem sempre saudáveis. E tem um problema que eu acho que é a dependência que isso está causando mesmo, gerando outras consequências, por exemplo, a obesidade, né? A criançada hoje não tem mais brincadeira lúdica, ao ar livre, joga. Então, eu acho que são problemas atuais da sociedade que a gente precisa conhecer e ver a forma, não vou falar de combater, né? De conviver com isso, tentando
fazer com que essas transformações não tragam consequências negativas a nossas crianças e adolescentes. Adaptações para tentar extrair o melhor daquilo. Infelizmente, assim, a gente tem muita gente debruçada, pesquisadores, psicólogos, cientistas sociais, pedagogos, né, tentando estudar essas mudanças de comportamento. Né? E um dos especialistas que tem acompanhado e estimulado muito esse debate é o Paulo Martelli. Por isso vai ser uma oportunidade rica para a gente aprofundar esse tema aqui. Vamos ouvi-lo a partir de agora, então. Paulo Martelli, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do programa Questão de Ordem. Eu citei na minha abertura que o senhor é o presidente, né, dessa mobilização Free Mind. Para quem está nos acompanhando, que trabalho que é realizado, qual que é a sua missão? Seja bem-vindo e boa tarde. Muito obrigado. Bom, nós já estamos aí há 12 anos, estamos indo para o 9º Congresso Internacional. A nossa missão é ajudar aquelas pessoas que ajudam outras pessoas a terem informações sobre vários tipos de dependência, seja tanto prevenção, tratamento, reinserção social, com informações baseadas em evidência científica, né? Isso é o que a gente faz, e a gente faz isso através de um congresso que anualmente a gente faz. Nós vamos fazer agora em Serra Negra a semana que vem. Inclusive hoje eu estava lá, acabei de chegar. Uma temática muito grande. Nós estamos falando sobre vários tipos de dependência, dependência digital, vício em jogos, cigarro eletrônico, ansiedade, depressão, álcool, outros tipos de drogas. Mas voltando um pouco na colocação que você falou das infâncias, é importante a gente contextualizar o seguinte. A única coisa que não vai mudar nos próximos anos é a velocidade das mudanças. Quando você entende isso, então, quando eu, com 60 a mais, né, eu não brinco mais da minha idade, só falo, eu uso aquele ícone lá, né, 60 a mais. Né? No passado, a minha infância era uma maneira e tinha os seus problemas daquela infância. Ok. Não dá para falar que aquilo era melhor do que hoje. Não dá. São momentos diferentes, mudanças diferentes. O que acontece na prática é que hoje você criar filhos ou educar, você precisa entender isso, que existe uma mudança e que essa mudança tem ônus e bônus. Então você precisa entender o que é bom para o seu filho e o que é ruim. E pior, que muitas vezes a gente não consegue enxergar porque não tem esse conhecimento, porque é óbvio que nenhum pai vai querer fazer algo que vá prejudicar o seu filho. Né? Mas ele não tem uma informação que aquilo que ele está fazendo no futuro pode ocasionar um problema de saúde mental no seu filho e que aí a solução vai ser complexa e talvez pode até chegar num suicídio ou alguma coisa, indo assim, extrapolando friamente. Ele enxerga o problema hoje, então. Então, muitas vezes a criança está chorando, a tela, toda hora enxerga a tela. Ele não vê esse futuro. Exatamente. Então, o que hoje é importante? Os pais e responsáveis terem informações baseadas em evidência, né? Então, assim, a evidência mostra que se você deixar o seu filho a mais de 5, 6, 7, 8 horas na tela, vai dar um problema futuro. Então a evidência está falando isso. Então você tem que limitar, tem que ver, tem que entender. É que realmente é muito difícil isso hoje, Gabriel, porque às vezes você tem um pai e uma mãe que trabalham, chegam em casa, cansado, filho chorando, estressado, você dá a tela para ele sossegar e você relaxar. Claro. Né? Então assim, não é fácil, mas o que eu sempre digo para todos os pais, busquem informações. Busquem informações e essas informações vão te ajudar. Porque se o pai e a mãe com certeza querem o melhor para os seus filhos, eles vão entender isso de uma maneira correta. É óbvio que a gente não pode aqui falar tudo que tem de informação, porque a gente ia precisar de uns 3 dias direto aqui, 24 horas, para fazer. Mas o que eu posso falar é o seguinte, porque a gente não pode ficar nessa lamentação, o passado era muito melhor, nada disso. Tudo é bom, o presente é bom, o filho atual é bom.
O mundo hoje é bom, ele tem coisas boas, mas como todo lugar que tem coisas boas, a gente tem que saber lidar com essas coisas boas. Então isso que eu digo que é muito importante. Presidente Orsini, uma pesquisa realizada com crianças e adolescentes aqui portanto, do século XXI, concluiu que elas acionam os celulares, os smartphones, 150 vezes por dia e todos os dias. Que análise que dá para fazer deste vício? Porque eu acho que mostra que todo mundo está conectado, tem a sua importância, mas toda hora você tem que olhar lá para ver se tem uma atualização, o que aconteceu, para olhar às vezes alguma coisa está acontecendo do outro lado do mundo. É algo que veio para ficar, mas como controlar para a gente não chegar numa pesquisa e falar que 150 vezes ao longo do dia a pessoa desbloqueia o celular? Olha, Gabriel, na verdade eu nem sei dizer se isso realmente é um vício, né? É um estilo de vida, esse que é um problema, né? As pessoas estão incorporando no seu dia a dia, nos seus hábitos, essa prática de utilizar a tecnologia que está disponível. É claro que uma criança, de repente, eu nem tinha ideia dessa quantidade de vezes que uma criança, em média, aciona seu celular, né? Mas eu acho que uma coisa que é ruim, eu acho que hoje os celulares, as redes sociais são os maiores ladrões do tempo, de qualidade. Sim. Eu acho que muitas vezes você perde tempo de qualidade. Você poderia estar fazendo uma leitura, uma pesquisa, estudando, fazendo alguma outra coisa, mas você fica parado naquilo, vendo rede social, essa coisa. Então, a gente precisa estabelecer limites e controles disso. O Paulo falou uma coisa importante. Hoje, por conta da nova estrutura, família, normalmente pai e mãe trabalham, né? As crianças têm ficado mais tempo ou em creches, em abrigo, escola. Também, às vezes, até os pais mandam a criança fazer natação, inglês, música, piano. Fica sobrecarregando as crianças com muita atividade. Também não sei se isso é tão saudável assim. Mas eu acho que a gente tem que estudar esse momento. Educar sempre foi uma tarefa difícil, cuidar dos filhos sempre foi uma responsabilidade grande dos pais. Entender essas mudanças é um primeiro passo para você tentar adotar práticas, né, que possam ser saudáveis. Como controlar, sinceramente, eu não sei. Há um debate colocado, por exemplo, se as escolas devem ou não permitir a utilização de celulares durante... Debate recente que está no Congresso, inclusive. Né, na sala de aula, tá certo? Talvez ali fosse uma oportunidade, pelo menos 4 horas, 5 que as escolas passam na escola. Não é impedir de usar, é usar para estudo, pesquisa, mas também seria uma forma de controlar, né? Eu queria, desculpa te interromper, mas assim, existe hoje algo que está sendo estudado no mundo há pouco tempo. Tem um psiquiatra italiano chamado Gilberto Guerra. Ele foi da ONU-DC durante alguns anos e ele fez uma pesquisa com 3.000 famílias para ver a questão das habilidades parentais que pode criar uma resiliência aos filhos ao uso abusivo de qualquer coisa, de álcool e outras drogas. Porque o que eu vejo na prática é o seguinte, os pais, volto a falar, eles querem o bem dos filhos, mas eles precisam desenvolver algumas habilidades e hoje está em voga a questão das habilidades parentais, que inclusive a gente está fazendo no Congresso, a gente já trouxe uma grega aí que está fazendo um treinamento, um workshop sobre isso. Habilidades parentais nada mais é do que uma habilidade que você, como pai e mãe, precisa desenvolver para lidar com seus filhos. Não é uma coisa natural. Deus te dá uma natureza de você cuidar dos teus filhos, mas existem outras habilidades que você precisa desenvolver. E essa pesquisa mostrou 4 ou 5 pontos cruciais que precisam ser desenvolvidos pelos pais. E esse desenvolvimento ajuda na criação dos filhos e na fazer com que eles desenvolvam a resiliência, né? Porque você não vai ficar a vida toda protegendo teus filhos. Você tem que fazer com que eles, no mundo aberto, com tudo que tem aí, possam se proteger por conta própria, se autoproteger.
Elas são, primeiro, comunicação. Hoje, o pai e a mãe, ele não sabe se comunicar com os filhos. Com o adolescente, então, é pior ainda. É diálogo. Na realidade, hoje, ele fala, mas ele não escuta. E eu sou da área de comunicação. A comunicação, você tem um emissor e um receptor. Nessa linha, você tem ruídos. Se você não tiver um feedback para quem você mandou a comunicação, você não sabe que se o que você falou, o outro entendeu. Eu brinco que comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Né? Então, primeira coisa que os pais precisam desenvolver muito, desde pequenininho, mesmo que o filho não saiba falar, é a comunicação. A comunicação de confiança. Essa comunicação é muito importante. É isso que vai balizar se alguém chegar para o seu filho e oferecer uma droga ou alguma coisa. Fala, não, pera lá, deixa eu falar com quem sempre me ajudou desde lá de pequeno. Então, assim, só colocar uma coisa que acho, assim, eu acho que a comunicação tem que ser entre pai e filho, mas entre pais também. É muito comum, porque as crianças também são espertas, né? Pai, posso fazer alguma coisa? Não. Mãe, pode? Pode. Então, às vezes, ele recebe informações diferentes. Ele vai pro caminho que ele quer. Ó, eu falei com o pai, já posso ir? Peraí, deixa eu confirmar. Né? Só não, perfeito. É isso. O casal precisa estar ajustado na comunicação. O segundo ponto é a questão do encorajamento dos filhos mediante a problemas que eles têm. Os pais entenderem os problemas, né? E não minimizar, ou às vezes nem ligar, entender que aquilo que para o pai e a mãe possa ser um problema pequeno, para o filho é grande, para a filha é grande. Sim. Então, não, filho, filha, não, vai aí, não, você vai, você tem que ir. Então, a presença no dia a dia, como é que foi sua aula, como é que foi, você saiu, estava legal, o que você conversou, sabe, não numa de ficar fiscalizando, mas muito mais de encorajar. Mostrando interesse também, né, pela vida, pelo que Exatamente. O terceiro ponto é motivação. É você sempre manter os teus filhos motivados a fazerem o que eles querem, mas dentro das consequências que pode acontecer. Não, quer fazer? Não. Tá bom, quer andar de bicicleta, descer esse morro, você não sabe perder, vai perder uns dentes, mas vai lá, né? E depois, limites é muito importante. Quando você fala em telas, limites de uma maneira tranquila. Não é proibir para quem está nos acompanhando, mas é criar um limite. Criar um limite. Por exemplo, você não pode trabalhar mais do que 8 horas. Se você trabalhar mais do que 12, você tem que ganhar uma hora extra. Isso é normal no cotidiano na nossa vida. Se trabalhar mais de 14 horas, você não vai render, a produtividade vai cair. Então, você tem que criar, você tem que parametrizar a vida do seu filho de uma maneira que seja bom para ele. E explicar isso para ele. Né? E dando os limites e falando, olha, se eu ultrapassar esse limite vai ser ruim para você. E aqui, ó, tem um castigo. Esse castigo você vai ficar sem celular e tal. Que é normal, é assim. Se você falta no seu trabalho, você não vai receber o salário naquele dia. São coisas que eles vão aprender que é o dia a dia. E por último, o acompanhamento. Você saber aonde ele está, aonde ele foi, quem está lá, qual é a balada, o que está acontecendo naquele ambiente. Então, esses 5 fatores são habilidades que precisam ser desenvolvidas pelos pais. E que dá um pouco de trabalho, mas ajuda muito a você criar os teus filhos de uma maneira que, cara, deixa eles irem, que eles mesmos vão se autoproteger. Agora, presidente Rossini, depois Paulo Martelli. A pandemia, de alguma maneira, contribuiu para este excesso de telas que nós estamos falando? Porque durante 2 anos, por exemplo, se não havia shows, nós tínhamos as lives para poder assistir. Se não podia visitar a casa de parente, a gente tinha chamada de vídeo. Se não podia comprar em loja física, a gente tinha as marketplaces, os sites. Essas facilidades vieram para ficar e a pandemia abriu um holofote para falar, opa, eu tenho bastante coisa aqui que eu vou utilizar. Não, eu acho que a pandemia impactou muito a sociedade e mudou muita coisa nas relações. Tanto as empresas, né, que aprenderam e hoje estimulam o
Trabalho híbrido, home ou office. Seja, é menos custo, o cara fica em casa, produz igual para algumas tarefas e até facilita. Assim como teve que usar a criatividade, porque ficar o dia inteiro trancado em casa, a família toda, o que eu faço, né? Muitas vezes a criatividade era ficar diante da telinha mesmo, né? Isso acabou gerando, acho que facilitando esse comportamento também. Agora, a sociedade está o Paulo falou assim, nós temos uma velocidade de mudança que é difícil a gente acompanhar. Nós que somos do século passado, estamos experimentando todas essas fases, né? Mas é a realidade que está posta, né? É como compreender esses fenômenos e tentar trabalhar naquilo que pode ser negativo ou prejudicial para a saúde dos adultos também, né? A gente está falando de criança, adolescente, é óbvio, mas isso aí impacta a vida também dos adultos, quando a gente fala de vícios, dependências, né? A questão dos jogos hoje, eletrônicos, está afetando família, destruindo família, a pessoa está ficando endividado. É um problema sério, o governo está aí debruçado para ver como é que enfrenta isso. Agora, ainda pensando nessa relação pai e filho, o Paulo pontua algumas questões, mas isso é uma coisa independente do momento, mas a gente sempre devia ter escola de pais. Assim, o que é ser pai? O cara, essas habilidades parentais, sei lá, mas assim, as pessoas poderem ter acesso a uma formação para ser pai e mãe, mesmo no momento atual. Se você pergunta para um pai aqui que está assistindo, você sabe onde teu filho está agora? O que ele está fazendo? Com quem que ele está? Quem são os amigos do seu filho, né? Muitas vezes eles vão falar, não sei. Tá certo? Por várias razões não se preocupa com isso. Mas eu acho que isso é uma obrigação, sem querer ser aquela atitude policialesca, controladora, excessiva, mas é até falar, meu filho, vem cá, me preocupo com você, onde é que você vai, onde é que você está, onde é que você vai? Eu acho que essa é uma obrigação dos pais. O diálogo é fundamental, o diálogo, a conversa, se você cria um diálogo de confiança, os filhos, antes de fazer qualquer coisa, pai, o que você acha? Ou se fizer alguma coisa, vai ter assim, a liberdade de chegar, pai, eu fiz tal coisa, e agora? Né? Mas assim, eu acho que a família tem que ter esse papel de participar da educação, da formação, do desenvolvimento dos filhos. É uma exigência que está colocada e a gente precisa aprender a fazer. Né? Paulo, é um efeito da pandemia ainda? Então, eu sou um otimista contumaz, Gabriel. Apesar de eu trabalhar justamente com todos esses problemas, e eu enxergo assim, cara, o sofrimento para mim é um dos melhores sentimentos que Deus pode te dar. E eu vou te explicar por quê. Porque o sofrimento, ele é consequência de algo que você fez errado, por exemplo. Né? Talvez você nem saiba que tinha feito, mas o sofrer vai fazer que você enxergue lá e fala assim, pô. E ao mesmo tempo ele é causa de uma felicidade futura se você entender esse sofrimento. Fala, se eu fizer assim, então não vou sofrer, vai ser melhor. Então eu enxergo isso e eu vejo a pandemia exatamente nesse aspecto. Ela trouxe algo que hoje é benéfico. Né? Mudou a dinâmica das famílias, mudou a dinâmica do trabalho, mudou a dinâmica de uma série de coisas para quem trabalha em comunicação, enfim, mudou. Então isso eu vejo de uma maneira muito, muito interessante, né? E volto a falar, é importante a gente buscar a informação, né? Como ele falou, escola para os pais têm que buscar informação assim. O que é melhor para criar meus filhos? Meu filho está na idade de 6 anos. Não tem. Por exemplo, nós estamos trazendo para o nosso congresso um curso internacional de prevenção para professores do ensino primário, de prevenção às drogas. Assim, pô, que eu que trabalho com ensino infantil vou querer... Cara, tem um monte de fatores hoje que pode permear para que o professor ajude a identificar dentro daquela criança tal, que se pode haver um desvio ou não. Uhum. Né? É isso.
A gente está falando aqui sobre desafios, sobre responsabilidades. Vocês citaram bastante essa questão dos pais. Vocês entendem que é uma responsabilidade exclusivamente dos pais ou, principalmente os adolescentes, eles já precisam carregar essa responsabilidade e no sentido de, se eu falei que você pode abrir 10 vezes, eu preciso confiar que você abra 10 vezes. A criança tem que ter essa responsabilidade ou são os pais que cuidam delas? Não, eu acho que a gente tem que preparar os filhos para tomarem as suas decisões, né? Mas Isamitiba, né, foi um psiquiatra. Já foi em 2 filmes. Foi, né? Infelizmente faleceu. Mas ele até tem um livro que chama Quem Ama Educa, né? E eu lembro que em uma das palestras dele, ele falava assim, na visão dele, que até os 16 anos os pais tinham obrigação de colocar as normas e os limites, o que pode e o que não pode para os filhos. Até os 16 anos, que o adolescente está em fase de formação, construção da personalidade, e muitas vezes não tem critérios próprios para tomar a melhor decisão. Por isso o pai falou, você não pode beber, você não pode dirigir, por causa disso, sempre com diálogo, né? Aliás, até às vezes a gente encontra em eventos, o pai fala, o pai fuma. Como é que eu vou proibir meu filho de fumar? Né? E aí o diálogo pode responder e resolver isso. Porque você pode falar para o teu filho, enquanto você não fizer 18 anos, você não pode dirigir. Né? Então, enquanto você não tiver 18 anos, aqui em casa você não vai fumar. Porque você faz... E explicar. Eu acho que isso é uma forma de você começar a preparar o filho para ele tomar a decisão. Não dá para você ficar 24 horas controlando, sabendo. Você tem que dar a ele. Por exemplo, eu vou falar um pouco da formação que eu tive. Minha mãe, eu falava que ela era perdigueiro, né? Você chegava em casa, ela cheirava a camisa, cabelo, né? E eu nem meus 3 irmãos, nós somos 4 filhos, nós nunca fumamos. Então, essa atitude, que era um pouco na época exagerada, não sei, mas me fazia pensar quando eu estava fora de casa, falar, não vou fazer isso, porque minha mãe não acha legal. Então, me ajudou a eu tomar decisões quando eu não estava na presença deles. Então, é isso que é um pouco fortalecer esses fatores de proteção, né, que os pais devem desenvolver essas habilidades. Eu acho que o pai ou a família é um campo de educação e formação, complementarmente a escola e os professores também devem auxiliar nisso, né? Aí trabalhar com mais tecnologia, a pedagogia tem mais instrumentos para ajudar a fortalecer esse processo de tomada de decisão. A sociedade tem que se envolver. Eu acho que você não pode jogar toda a responsabilidade no ombro dos pais, da escola. A igreja, eu acho que tem um papel fundamental. A gente percebe que crianças, adolescentes que frequentam igreja, que têm grupos ligados à igreja, têm atitudes e comportamentos diferentes daqueles que não têm. Enfim, eu acho que são fatores... A gente tem que procurar buscar aquilo que é melhor para os nossos filhos e para nós mesmos. A responsabilidade é da sociedade. O tema do nosso congresso esse ano é a missão e a omissão da sociedade. A sociedade tem uma missão, mas ela é omissa. Quando falamos sociedade, o que significa sociedade? Você tem o primeiro setor, que é executivo, legislativo e judiciário, que é o Estado. O segundo setor, que é a iniciativa privada como um todo, e o terceiro setor, que são as entidades, igrejas, enfim, instituições. Essa sociedade civil organizada, ela é responsável por tudo. Às vezes a gente vê os veículos de comunicação, eles têm uma responsabilidade na informação, no que é a consequência do que ele está falando. Claro. Né? Muitas vezes eu vejo assim, não, eu tenho compromisso com a verdade. Né? Agora, a verdade vai ser prejudicial em algum momento para algum jovem, para alguma criança? A gente tem que saber, tem que entender. Então nós estamos trazendo... E a sociedade fala que o problema das drogas é o problema do governo, que é o problema da polícia. Não, cara, é o problema nosso. É nosso. E é isso que a gente está trazendo para o Congresso, mostrar que claramente a gente só vai conseguir mitigar o problema das dependências
gerais, que a gente está falando de tela, de vício em jogos, cigarro eletrônico, álcool e outras drogas, quando houver a sociedade, a família, as escolas, o governo, o legislativo, com leis. Porque o advocacy, ele ajuda realmente. Cara, eu lembro da época que a gente andava de carro sem cinto de segurança e não queria pôr, né? Só com a lei lá que te dava a multa, aí você... No início você punha porque você era obrigado, mas hoje você põe porque você sabe que vai te fazer mal. Você tomar uma porrada de frente e um abraço. Né? E se discutiu isso na época, né? Pô, mas vou ter que passar um negócio aqui, vai amassar minha roupa. Eu lembro de discussão sobre isso. Pois é. Então é isso que a gente precisa discutir como sociedade. Os pais precisam entender, as escolas estão sobrecarregadas, os professores estão com carga horária muito grande. Mas, cara, é o que eu falo, a velocidade da mudança é a única coisa que não vai mudar. Então nós precisamos ir acompanhando e mitigando, com otimismo. Rossini, numa resposta anterior sua, você já citou a questão das apostas esportivas, que é um fenômeno relativamente recente aqui no Brasil. Existem já há muitas décadas, mas nos últimos anos tem crescido esse mercado aqui no Brasil. Uma pesquisa revela que 64% dos apostadores utilizam a renda principal e familiar para fazer as apostas. Como é que você tem assistido as discussões em torno das bets, das apostas, a questão da liberdade, tem a questão do Bolsa Família também, se eles têm a liberdade, se eles podem fazer a utilização disso, se não, se exclusivamente o dinheiro tem que ir para um outro lugar, como é que você enxerga? Limitar isso ou uma questão de toda hora colocar um dinheiro? Rapaz, eu acho que assim, o jogo sempre esteve presente na vida do ser humano, né? Jogo do bicho, loteria, quer dizer, é que cresceu, eu acho assim, a comunicação, né, os equipamentos celulares aí abriu um campo, facilitou demais. Eu acho que proibir você não consegue mais. Tá. Eu acho que você precisa regulamentar. O que eu vejo assim, a ação do governo tentando entrar nesse campo, criando uma legislação que ao mesmo tempo não seja proibitiva, mas que tente trazer isso dentro de algo controlável ou tolerado. Por exemplo, eu acho que você permitir que alguém que é usuário do Bolsa Família, que foi criado para uma finalidade, garantir o mínimo para uma pessoa viver com dignidade, alimento, roupa, né? Usar esse recurso para apostar é errado. Agora, como é que você cria um mecanismo para evitar que isso aconteça? E outra, né, a pessoa já aposta dentro da sua casa, trancado no quarto, no banheiro, ele pega o celular e tem acesso. Sim. Então, hoje é difícil. O que eu vejo, assim, a tentativa de você regularizar isso no Brasil, porque hoje está ficando tudo em sites... fora do país. Fora do país, né? É um desafio que está colocado para a sociedade. Eu acho que o governo tem, sim, a obrigação de interferir nisso, tentar regular para que isso não seja por demais pernicioso. E o duro que causa dependência. Né? Essa coisa da adrenalina, ganha, perco, no seu, é uma loucura. O cara perde o controle. O algoritmo dos jogos eletrônicos, ele nunca fala que você vai perder, ele sempre fala que você quase ganhou. Esse é a mecânica. Ufa! Cadê? Essa é a mecânica. E o que acontece? Uma coisa está interligada à outra. Você tem uma dependência de tela e a tela te leva a isso, né? Cara, você só consegue diminuir algumas coisas com proibição. Vamos pegar o cigarro. O Brasil hoje é referência mundial de melhora no tabagismo. Mundial, da Europa, tudo. Nós hoje estamos em 10%. A Europa está em 35%. E como é que se conseguiu isso? Principalmente com um grupo muito ativista aí de tabagismo que foi para cima das legislações. Não pode fumar em lugar fechado, não pode fumar não sei aonde, e fumar dá câncer e der isso, e começa a fazer uma série de coisas, né? O Brasil conseguiu reduzir, mas ainda está lá, e hoje a indústria está comprando os vapes para poder substituir, fazer e pegando nos jovens. Cara, isso é um combate. E o jogo, que só voltando a falar um pouco do jogo. Então, se você não proibir algumas coisas, então, por exemplo, tem como a tecnologia tirar os bets do celular.
Acabou. Aonde vai jogar? Vai jogar numa casa de aposta que você vai ter que ir lá e vai ter que entrar. Para entrar numa casa de aposta. Limitar a perda, para o cara não se endividar. Tem uma série de coisas que vão fazer, mas a indústria, dentro do nosso congresso, nós temos um painel que chama o Poder da Indústria. Porque hoje o medicamento já está se tornando hoje um tipo de dependência. A dependência a farmaco vem aumentando muito no Brasil. E, ao mesmo tempo, nós temos uma indústria que está hoje fazendo a vacina da cocaína. O Dr. Frederico, que ganhou um prêmio de 500 mil euros para desenvolver uma vacina da cocaína. Não é que a vacina vai fazer você parar de cheirar cocaína, mas a vacina cria no indivíduo uns sintomas no qual é como se ele não tivesse cheirado. Então ele vai ficar cheirando e não vai dar barato. Então vai chegar uma hora que ele vai lá, pô, não tem mais sentido. Para que eu vou ficar comprando, pagando, cheirando, não estou sentindo nada? Esse é o efeito. E claro, tudo isso é pesquisa, demora, sim, enfim, mas coisas que trazem um risco muito grande e um dano muito grande tem que ser radical. Tem que ser radical. Paulo, você já citou em outras respostas, mas eu quero agora que você aborde um pouquinho mais a questão do Congresso, 29 de outubro até 1º de novembro. Nós teremos então na cidade de Serra Negra, aqui no estado de São Paulo, um congresso sobre dependências, vícios, uso de álcool e outras drogas. Qual que é a expectativa? O que o senhor espera que seja discutido neste congresso? Na realidade, todos os nossos congressos são feitos para levar informações atualizadas do mundo, baseado em evidência científica em todas as temáticas. Então nós temos painel sobre dependência digital, painel sobre cigarro eletrônico, sobre álcool, sobre descriminalização das drogas, painel sobre políticas públicas, sobre espiritualidade baseada em evidência, prevenção nas escolas, base familiar e comunidade. Enfim, se o pessoal entrar no site aí que é congressofreemind.com.br, tem lá todas as temáticas. A gente também está trazendo 10 cursos internacionais muito bons, já estão todos lotados porque são poucas vagas, mas a gente está trazendo até um curso para policiais que trabalham em ronda escolar. Né? Nós vimos que nos dois últimos congressos, no workshop de prevenção nas escolas, a gente viu a participação da Guarda Municipal e tal. Aí pedimos para o Instituto desenvolver um curso específico só para policiais que trabalham em ronda escolar. Rossini, como é que você enxerga esta iniciativa, fazer um congresso, reunir pessoas, discutir assuntos atuais? Eu acho que assim, a humanidade, né, a sociedade global está debruçada em pesquisar, entender esses fenômenos, encontrar respostas e soluções para evitar as consequências negativas de todos os usos da sociedade moderna, inclusive de drogas, né? E eu acho que trazer num evento aqui no Brasil, aqui perto da nossa região, especialistas do mundo que estão debruçados para trazer informações atualizadas das experiências exitosas, né? Métodos, modelos, processos que podem contribuir para aprimorar aquilo que a gente tem, é fantástico. Eu participo praticamente de todos, acompanho quase todos os congressos do Free Mind, né? E todo congresso é impressionante como ele traz dicas, informações, orientações que nos ajudam para quem seja educador, pedagogo ou trabalha na área do tratamento, né, de tem coisa acontecendo que pode beneficiar aí a sociedade. Eu acho que é uma oportunidade rica, a gente está buscando, porque a gente conseguiu através do Free Mind, o ISUP, que também o Paulo representa, fazer um projeto piloto em Campinas com capacitação, com servidores da Prefeitura Municipal, da saúde, da assistência, da educação, inclusive da Guarda Municipal, né? Dotando-os de informação para que assim, eles possam aprimorar as políticas públicas das várias áreas do município. Então, um congresso como esse ajuda demais a mostrar que a gente pode melhorar, a gente pode evoluir, aprimorar aquilo que a gente está fazendo e, eventualmente, até desenvolver novas práticas que a gente ainda não tem, né? Mas, acima de tudo, é desenvolvimento de habilidade, né? É preparar os profissionais para que eles possam, capacitar os profissionais para que eles possam
cumprir um melhor papel, seja na educação, seja no tratamento, seja na prevenção, na repressão. Eu sou otimista e tenho certeza que vai ser um sucesso esse evento. Esse ano a gente está trazendo alguns temas que o mundo começou a olhar com outros olhos, Gabriel. Jovens. Então o mundo está se criando uma rede global de jovens líderes em prevenção. Tratamento de mulheres, porque o tratamento de dependência química para homem é algo já que vem e às vezes se usa a mesma metodologia e é completamente diferente. E o recovery, que é o que a gente chama de reinserção social. O dependente químico sai de um tratamento, está querendo voltar para uma vida digna e ele sai para o mercado estigmatizado. E essa estigmatização faz com que ele não se reinsira, ele recai e volta. Então a sociedade precisa cuidar um pouco dos jovens, do recovery e das mulheres. Agora, Paulo, a gente está falando aqui no programa Questão de Ordem que os adolescentes, eles ficam mais nos celulares, nas redes sociais, acabam descobrindo um mundo cheio de possibilidades, para o bem ou para o mal. E, por exemplo, outra preocupação, o uso de cigarros eletrônicos entre adolescentes saltou de 1,5% em 2011 para 20,8% em 2018. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, manteve esse ano a proibição de entrada aqui no Brasil. Mas nós sabemos que o produto ele circula livremente, basta ir num bar, num jogo de futebol, a gente vê as pessoas utilizando. Numa resposta anterior sua, você disse, olha, tem hora que tem que proibir. Esse produto já é proibido e mesmo assim os jovens estão utilizando. Como é que você enxerga essa questão? Bom, vamos lá. Eu estou participando ativamente em Brasília das audiências públicas dos projetos de lei, que existem 2 projetos de lei em andamento no Senado. Um que quer regulamentar, que é lobo em pele de cordeiro. Que nós discutimos aqui, inclusive, no Questão de Ordem com o presidente Rossini. Que é liberar. E o segundo que quer proibir de verdade, né? E para você ter uma ideia, a Receita Federal foi fazer uma reunião com a Anvisa pedindo para liberar porque eles não estavam conseguindo fiscalizar. Ou seja, eles estavam atestando que são incompetentes para fiscalizar. Está de brincadeira. E na audiência pública, o FreeMind, através de toda a equipe que vai estar no Congresso, nós levamos alguns especialistas que mostraram porque, para você ter uma ideia, onde estava esse PL? No CAI, que é o Conselho de Assuntos Econômicos. Ou seja, já estavam vendo não a fala questão de financeira. Cara, lá. E aí olha, a regulamentação vai trazer 12 bilhões de arrecadação de tributo. Nós mostramos, baseado em evidência científica, que os malefícios em 10 anos vão ter um impacto no sistema de saúde do Brasil de 120 bi. 120 bi. 10 vezes mais. Então, assim, cara, de verdade, nós fizemos um folheto que eu distribuí para todos os gabinetes senadores com a digital, porque lá é digital para votar, né? Não sei se aqui também é, mas ainda não. Lá é digital para votar. Eu falei assim, cara, você está pondo a digital numa certidão de óbito de um jovem. É isso que você está fazendo. É isso. É radical essa comunicação? É. Mas é o que pode acontecer. Não vamos falar. Mas é o que pode. Porque não se sabe o que tem disso dentro, entendeu? E ainda vem com aquela desculpa que ele foi criado para que os mais velhos possam parar de fumar e ter... E não é isso que acontece. A gente sabe que é com os jovens, todos isso daí. Então, cara, vocês, na minha opinião, desculpem aqueles que estão me escutando, se tem alguém que fuma cigarro eletrônico, mas para mim, a indústria que pensa em dinheiro somente não está preocupada com o seu filho e com a saúde do seu filho. Está preocupada com o seu dinheiro. Presidente Rossini, há 2 meses, né, nós discutimos aqui no programa Questão de Ordem este projeto da Soraya, que queria regularizar justamente, ela dando esse exemplo que não pode tapar o sol com a peneira, que não tinha como fiscalizar e que queria regulamentar e falando sobre esses valores do que poderia ser arrecadado. O senhor continua com a mesma opinião, que deveria ser... que não deveria ir para frente esse tipo de projeto? Mudou de opinião de lá para cá? Como é que você ainda enxerga essa questão? Eu mantenho. Eu acho que a gente não deve autorizar. Ok. Primeiro, pelo risco que isso traz. A gente não... Assim, hoje, esses
vapes, esses cigarros eletrônicos, né? Primeiro que você não tem controle do que tem lá dentro, tá certo? E você acaba só mudando a forma do vício. É para parar de fumar, você vai usar esse, e contém nicotina, ou pode conter outras substâncias, né? Agora, uma coisa, Gabriel, assim, que eu acho, a sociedade, às vezes, ela é incoerente, né? Incoerente. Porque a informação está aí. Está sendo dito, a imprensa divulga, a Anvisa reforçando dos riscos à saúde que o uso do cigarro eletrônico pode acarretar. É proibido, a lei proíbe, não está regulamentada, comercializar. Sim. Tem apreensões da Polícia Federal com cargas de cigarro eletrônico. E as pessoas... Então, assim, eu imagino assim, eu sou um pai, né? Eu tenho que zelar, fazer o que é legal. Como é que eu permito meu filho, ou eu mesmo, vou usar alguma coisa que eu sei que é ilegal? Né? Eu estou, de certa forma, sinalizando, eu falo, ó, nem tudo é ilegal, né? Ou se me interessa, não tenho que atender. Eu acho que isso passa uma mensagem ruim, né, para essa consciência cidadã. Quem transgride a norma, a lei, a regra numa coisa, pode transgredir em outra, né? Isso acho que abre campo para outras discussões. Mas eu continuo favorável, assim, no sentido de... Favorável, assim... Tem que proibir. Tem que proibir. Eu acho que a Anvisa reafirmou isso. E não podemos levar essa questão para a questão econômica. Além de poder ser mais prejudicial, gastar mais, mas quanto vale uma vida, né? Aí que eu queria falar. Gabriel, hoje, as pesquisas mostram que o córtex cerebral só está formado aos 23, 24 anos. Pais, escutem bem o que eu vou falar agora. Se o córtex, que é aquele espaço no cérebro que te dá uma consciência plena do que você está fazendo, só é formado aos 23, 24 anos, como que eu, pai responsável por alguém que ainda não tem essa idade, posso deixar ele decidir alguma coisa que ele não sabe decidir se vai fazer bem ou mal? Para você ter uma ideia, aos 7 anos de idade é formado as sinapses do prazer. Aos 14, da memória. E aos 23, do córtex. Tanto é que uma criança começa a comer doce sem parar, seu filho começa a comer chocolate, porque aquilo dá um prazer enorme, né? Mas quem que fala, para que isso vai te fazer mal? É o pai. E aí, quando ele chega com 14 anos, que ele bebe, vai na balada e sente aquele prazer tal, porque aí já fica na memória, mas ele ainda não sabe que aquele prazer vai ser prejudicial porque vai ferrar o motorzinho da cabeça dele. Então, pais, se o seu filho não tem 23 anos, você é responsável, sim, pelas decisões que precisam ter balizamento do que pode fazer bem e do que pode fazer mal. Você sabe que eu tenho 2 filhos, eles brincam comigo. Hoje um tem 19, o outro já passou, está com 24. Mas eu tinha uma dinâmica com eles, quando eles faziam alguma coisa, eu fazia assim, ó. Porra, lá vem você de novo com esse negócio que ainda não está pronto, meu corte, né? Porque, cara, eu já sabia, falei, bicho, você ainda não está decidindo, eu estou decidindo para você. Você ainda não tem a formação e a informação que você possa tomar uma decisão que não vai te fazer mal. Né? E hoje o mais velho agradece e brinca com o mais novo. Fala, ó, segura aí, quando o pai bate a mão aí é porque a coisa pega. Demora, mas chega a informação, né? E Samitiba falava 16, agora você vai falar 23, né? Agora, Rossini, a gente está falando do cigarro eletrônico, mas o consumo de álcool, ele preocupa também. Demais. E essa é uma droga lícita. A gente passou em 2010 de 18,1% para 2023 com 20,8%. E é uma droga legalizada. É mais difícil de chegar a esta informação, de passar para aquela coisa que às vezes é recreativa, só para o fim de semana, para algo que preocupa? É por causa da cultura, né? Está na cultura do brasileiro. A gente bebe para tudo. Se está frio é para refrescar, se está calor, né? Se está frio é para esquentar, tá calor para refrescar. Se meu time ganha, vamos comemorar, se perde, vamos afogar as mágoas. Né? Estou frustrado, vamos tomar uma para aliviar. Enfim, a gente tem que mudar essa cultura. Nós, recentemente, fizemos uma campanha
A Câmara participou, com o Ministério Público da Infância e da Juventude, com o Conselho Municipal de Política sobre Drogas, alertando para o risco de adolescente fazer uso de droga, de álcool, né, principalmente. Porque até um artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é crime você fornecer, ainda que gratuitamente, oferecer algo que possa causar dependência, inclusive bebida alcoólica para menor. Então a legislação está aí para proteger a nossa infância e juventude. Mas infelizmente, dentro de casa, às vezes as crianças são estimuladas a beber ainda precocemente. Isso tem agravado esse quadro. A pesquisa mostra, né, as pessoas têm tido acesso, feito uso e abuso de álcool em idades cada vez mais precoces. E com certeza a probabilidade de desenvolver a dependência, se tornarem alcoolistas mais cedo, aumenta muito essa chance. É um desafio que está colocado, o Free Mind vai debater isso também. Há todo um esforço de entidades, também do governo, de enfrentar essa realidade. Mas se essa informação é proibido vender, oferecer, é crime, aliás, né? Bebida alcoólica para menor de 18 anos, como é que a gente ainda tolera isso? Paulo Martelli, passa um pouquinho também pelo choque de gerações, porque quantas vezes eu já não ouvi amigo meu, a primeira vez que eu experimentei cerveja foi em casa com meu pai que deixou molhar o dedo na bebida. Passa por isso também, essa iniciação dentro de casa que o Rossini citou? Passa, mas eu vou mais uma vez colocar algumas evidências para o pessoal de casa entender. Eu faço uma pergunta, claro que ninguém vai me responder aqui, mas eu tenho certeza da resposta. Você colocaria o seu filho num avião que tem 46% de chance de cair? Não. Não. Então vamos lá. Foi desenvolvida uma pesquisa em Harvard com adolescentes que bebiam de uma forma Bing. Não sei se vocês sabem, Bing é aquilo que você bebe antes da balada bastante e rápido, para já chegar ligado. É o esquenta. Que chama Bing. Nos de 14 anos que fazem isso com uma frequência semanal, a chance dele desenvolver uma dependência química é 46%. No de 15, cai para 43%, no 16 para 40%, enfim, eu não lembro bem os números, mas quando chega em 21, cai para 6%. Então, se algum pai fala, mas o que eu vou fazer? Cara, deixa eu te falar, gente. Segura a molecada na experimentação pesada de bebida alcoólica até os 21. Depois você solta. Que no primeiro fogo, com 21 que ele tomar, ele fala, nunca mais quero esse negócio para mim. E aí, como é que se segura? Com uma série de coisas. Com esporte, com atividades culturais, com viagens, com passeios, com outros prazeres que fazem com que dá trabalho. Tudo dá trabalho nessa fase. Mas é assim, se vocês querem ter filhos, aprendam. É AFDF. Antes de filho e depois de filho. Depois de filho, cara, você vai embora. Até os 21 anos, com certeza, diariamente, de manhã, de tarde, de noite. Porque senão você não consegue segurar. Depois, pode deixar que ele vai virar um companheirão seu. Paulo, a gente já está na reta final aqui do nosso programa, infelizmente, mas uma coisa me chamou a atenção, uma curiosidade que eu queria te perguntar. Em algumas respostas que você deu aqui, você falou bastante sobre Deus, sobre espiritualidade, mas também sobre uma base científica. Elas caminham juntas? Como é que você explica essa situação ou Free Mind? Vamos lá. Importante essa pergunta sua, Gabriel. Primeiro, ciência e fé vieram do mesmo lugar, na minha opinião, tá? Segundo, o seguinte, outro dia eu estava participando de um evento internacional que eu vi uma pesquisa com comunidades terapêuticas da Europa e da América Latina mostrando que as comunidades terapêuticas europeias eram muito mais baseadas em ciência, em parte médica, né? E no Brasil mais religiosa e política. E aí o cara que fez a apresentação, eu chamei ele e falei assim, fulano, você sabe por que tem essa diferença? Não. Eu falei, então eu vou te falar por quê. Você pesquisa. Porque lá é o primeiro mundo onde o governo dá condição para que uma comunidade terapêutica tenha dinheiro para ter uma estrutura.
Aqui no Brasil, os dependentes químicos jogados na rua, o único olhar caridoso vinha das igrejas. E sem técnica nenhuma, e simplesmente por amor ao próximo, é que ele queria ajudar. Não é? Acolhendo, às vezes, de maneira errada, mas acolhendo. E aí, alguns políticos vindo que isso dava ibope, começaram a ajudar. Então, o que a gente está trazendo? E isso em 2018, eu tive conversando com o pessoal do governo americano, e o Vaticano demandou para o governo americano o desenvolvimento de um treinamento para capacitar entidades que trabalham baseada em fé com evidência científica, tanto na prevenção, no tratamento e reinserção social. E isso começou em 2018, eu participei do grupo de trabalho, levei algumas pessoas para participar em Washington e tal, e eu estava na Grécia, agora em junho encontrei o cara do governo americano e falou, ó, ficou pronto, em novembro você vai ser convidado para ir no Vaticano para entregar para o Papa o negócio. Ele falou, novembro? Pô, o nosso congresso é em outubro. Eu falei, ô Brian, será que não dá para trazer esse treinamento aqui para o Brasil? Ele falou, cara, como é que eu posso entregar um negócio que foi demandado antes? Eu falei, um overview. Não, um overview eu consigo. Então nós estamos trazendo para o nosso congresso um dia inteiro com o padre Charlie, que é um padre de uma universidade, que é o braço direito do Papa aqui na América Latina, para apresentar um currículo de treinamento universal, baseado em evidência de como você, dentro de uma instituição que tem religiosidade, que tem espiritualidade, pode desenvolver um trabalho científico efetivamente com resultado, entendeu? Então é assim, a espiritualidade já tem vários artigos que mostram que ela traz resultado na prevenção, dentro das famílias, no tratamento, existe. O Brasil, ele tem muitas experiências exitosas. O que falta para o Brasil é que essas experiências exitosas virem evidências exitosas para que você tenha uma pesquisa, indicadores para mostrar que o caminho é este, entendeu? E é isso que o Free Mind vem fazendo e batendo, e batendo, e batendo. Por isso até que meu sobrenome é Martelli. Aliás, viu, só para complementar, quando eu era presidente do COMEN, Conselho Municipal de Entorpecentes, nós fizemos uma pesquisa com a Meire Soldeira, era estudante de psicologia da Unicamp, o orientador dela era o Dr. Paulo Galarron, do Departamento de Psiquiatria da Unicamp, uma pesquisa, 2.300 estudantes de escolas públicas, municipais, estaduais, escolas particulares, e a pesquisa dela era assim, tentar associar o uso ou não uso de droga a alguns fatores. Um dos fatores era a religiosidade, a espiritualidade. E o final da pesquisa mostrou que os estudantes que disseram que praticam, que frequentam alguma religião, usavam menos droga. Então, existem evidências científicas que mostram que a prática da religiosidade ou espiritualidade é saudável no sentido de determinar comportamentos. Você ajuda as pessoas a tomarem decisões e evitar práticas como o uso de drogas, violência e outras situações como sexualidade exagerada e tal. Então, pode ser sim fator de proteção. Diante de problemas tão complexos que nós temos, né, que se discute, questão de cracolândia, de vício de álcool, das apostas esportivas que nós estamos aqui, é importante então os políticos estarem envolvidos nisso, com políticas públicas, mas outros setores da sociedade também. Eu só quero falar, ele falou cracolândia, esse é um termo que a gente precisa começar a combater, porque lândia é festa, né? Cara, quando você olha uma Cracolândia, lá não tem nada de festa, é só dor, né? É dor. Eu estou usando caos, que é cenas abertas de uso. Aquilo é o caos, né? Não é uma Cracolândia, é o caos. E é algo muito difícil de se combater. Mas isso vale um outro programa para falar. Dá um outro só questão sobre de ordem. Caos. Agora, sem dúvida, assim, eu como vereador, que represento o Poder Legislativo, eu acho fundamental, né, que a gente possa acompanhar, participar junto à sociedade para pensar na nossa missão de legislador, o que a gente pode fazer para criar leis ou aprimorar as políticas públicas que vão proteger a sociedade, né, evitar que a sociedade tenha comportamentos ou esteja presente diante de riscos que podem comprometer a saúde, a vida,
o futuro, projetos de vida interrompidos, às vezes, porque faltou uma orientação, faltou uma ação de prevenção, faltou uma lei, às vezes, proibindo algumas coisas. Eu acho que essa relação é fundamental e contribui muito, assim, para a missão dos legisladores. E quem contribuiu muito para o debate foram vocês dois, presidente Luiz Rossini, tempo encerrado, já mais de 1 hora de programa, então eu quero agradecer muito a disponibilidade do seu tempo, as informações que foram trazidas aqui, tenho certeza que de grande valia para o nosso público. Já faço um novo convite para você retornar até aqui aos nossos estúdios e fica aberto aí para suas considerações finais. Primeiro, Gabriel, você, toda a TV Câmara, por mais esse programa Questão de Ordem, que tem trazido temas importantes de interesse da sociedade. Agradecer a participação do companheiro Paulo Martelli, que é um militante disso, faz isso voluntariamente, tem deixado uma contribuição importante para a sociedade. Então, Paulo Martelli, presidente da Mobilização em Free Mind, também muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter vindo até aqui ao nosso estúdio, participar do programa, contribuir com informações, tenho certeza que de grande valia para o nosso público, para quem está nos acompanhando, certamente no mínimo aí está discutindo em casa, está pensando se tem filho, se tem familiar sobre este assunto. Já faço um novo convite para você retornar aos nossos estúdios e fica aberto às suas considerações finais. Obviamente, agradecer muito a TV Câmara, a você, Gabriel, e fazer um convite a todos. Nós estamos com o congresso lá, congressofreemind.com.br, mas se você não puder ir, nós temos transmissão ao vivo dos painéis no nosso canal do YouTube, que é Espírito Free Mind. Vai lá no YouTube, Espírito Free Mind. Nós temos, porque a gente transmite para 40 países, então tem transmissão em português, em inglês e espanhol, né? E também convido a tua equipe, se quiser ir lá, passar um dia, passar 2 dias, entrevistar os palestrantes, eu coloco todos eles à disposição de vocês. É muito rico o material que vocês podem colher lá e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço o convite e agradeço você aí de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído para este debate que está imposto aí. Continue na nossa programação e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.